Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o professor Rafael De Lázari e vamos trabalhar mais uma matéria nova no que diz respeito ao estudo do direito constitucional. O que eu gostaria de discorrer com vocês aí nos próximos 30 minutos mais ou menos são as nuances pertinentes às ordens econômica e financeira. Começo dando uma dica para vocês fundamental de concurso público. É uma derivação de posicionamento doutrinário, mas eu já vi aparecer em provas de nível superior jurídico, notadamente provas relacionadas à magistratura federal. Nós temos na nossa Constituição, meus amigos, duas ordens, uma ordem econômica e financeira e outra ordem social. Artigo 170 a 191 se consagra as ordens econômica e financeira, a partir do artigo 192 se consagra a ordem social. Vem comigo na lousa que eu quero falar uma coisa para vocês. Olha só, com base nas ordens econômica e financeira e na ordem social, existe na doutrina quem utiliza a expressão Constituição econômica. Professor, eu li o livro do Eros Grau, ele fala sobre Constituição econômica, ótimo, ele é a grande referência mesmo. Nós temos também a Constituição social, que não por acaso é chamada de Constituição dirigente. Rafael, eu já ouvi você falando de Constituição dirigente nas nossas aulas. Eu vi que você falou lá nos nossos estudos referentes aos direitos sociais, mais especificamente quando você trabalhou reserva do possível, mínimo existencial, ativismo judicial, da expressão do professor Canutilho. Eu vi que o professor Canutilho fala em Constituição dirigente, é isso mesmo, ele é a grande referência. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, ele cunha essa expressão econômica, Constituição econômica, e o Canutilho cunha a expressão Constituição dirigente. Rafael, o que é uma? A Constituição econômica, o que é uma e outra, né? A Constituição econômica é aquela que regula o livre exercício da atividade econômica. Nós adotamos como modelo econômico padrão para o nosso sistema um modelo capitalista, não qualquer capitalismo, mas sim um capitalismo humanista, tudo bem? Se aparecer na sua prova, eu já vi isso ser perguntado, notadamente em provas mais relacionadas à área filosófica, em questões relacionadas à área filosófica. Você pode falar que nós adotamos sim um modelo capitalista como modelo econômico, mas não qualquer capitalismo, capitalismo humanista. Isso decorre da concepção, da compreensão de Constituição econômica. A Constituição dirigente, obviamente, você já viu o conceito, é aquela Constituição, a nossa Constituição também pode ser analisada sobre o enfoque dirigente, ela traz princípios a serem cumpridos a curto, médio e longo prazos, de acordo com a disponibilidade, os planejamentos efetuados pelo poder público, ok? Onde estão as fundamentações dessas duas Constituições? Simples, a Constituição econômica pode ser extraída das ordens econômica e financeira, a Constituição social pode ser perfeitamente extraída da ordem social. Exatamente por isso eu fiz esse caráter introdutório. Vamos, portanto, para a leitura do artigo 170 da Constituição. Quais são os dispositivos da ordem econômica e financeira que mais caem? Bom, caem os dispositivos referentes aos princípios vigentes para a ordem econômica e financeira e cai bastante também aqueles relativos à intervenção do Estado na economia, seja explorando a atividade econômica, seja prestando um serviço público, seja como agente normatizador, regulativo, estatal. Vamos tentar ver isso aí de uma maneira maximizada. Olha o que diz o artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, presta atenção aqui, portanto, já se deixa bem claro que nós adotamos o modelo capitalista como modelo econômico vigente no Brasil. A ordem econômica ela tem como fundamento a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, ok? Tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Ah, estava me esquecendo, só para não deixar nenhum ponto dúbio para trás. Rafael, Constituição econômica e Constituição social, conforme a gente está vendo aqui na lousa, são conceitos excludentes? Negativo, pessoal. Constituição econômica e Constituição social são conceitos complementares. Você não estuda a ordem econômica e financeira sem ordem social, você não estuda a ordem social sem ordem econômica e financeira. Rafael, por que são conceitos complementares? E veja como o direito constitucional é uma questão de noção, é uma questão de entender e não de decorar. Porque nós vimos que a principal característica do neoconstitucionalismo, que veio para o ordenamento brasileiro a partir da Constituição de 1988, é a figura do Estado democrático de direito, pautado exatamente pelo equilíbrio. O equilíbrio entre as
insuficiências do Estado liberal e as onipresenças do Estado social. Ordem econômica e financeira e ordem social nada mais fazem do que se complementarem e se controlarem, pessoal. Tudo bem? Você não estuda um sem outro, você não estuda outro sem um, com o perdão da expressão redundante. Vamos ler os dispositivos. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Muita atenção aqui, porque alguns desses princípios, eles são também tratados em outras partes da Constituição. Ou seja, nós temos uma reafirmação de alguns princípios aqui. Alguns estão previstos, obviamente, de maneira paradigmática e outros estão apenas reafirmados. Veja só. Soberania nacional. O princípio da soberania nacional é o primeiro princípio que nós temos aqui. Isso nada mais é, pessoal, do que a nossa liberdade de decidir, de adotar um modelo econômico. Se você estuda lá os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, se você estuda os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a gente teve uma aula apenas sobre isso, você vai ver lá no artigo 1º, inciso 1º da Constituição, que traz os fundamentos da República Federativa do Brasil, a soberania. Veja, portanto, que a soberania é ao mesmo tempo um princípio da República Federativa do Brasil e também um princípio que move o Brasil na sua ordem econômica, ok? Deixa eu voltar aqui no dispositivo que eu acabei saindo, para a gente continuar a leitura. Então já vimos a questão relativa à soberania nacional. Outro princípio, propriedade privada. O artigo 5º, inciso 22, garante o direito de propriedade. E o direito de propriedade deve ser complementado pela ideia de função social da propriedade. Número 3, função social da propriedade, acabei de falar, né? Número 4, livre concorrência. Número 5, defesa do consumidor. Defesa do consumidor também é um princípio assegurado constitucionalmente lá no artigo 5º da Constituição. Número 6, defesa do meio ambiente mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Número 7, redução das desigualdades sociais e regionais, também é um dos objetivos fundamentais da República Federativa, constantes lá do artigo 3º da Constituição. Número 8º, busca do pleno emprego. Número 9, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. No que diz respeito a esse artigo 170, inciso 9º, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura, principalmente se o seu edital tem prova de direito tributário, tá bom? Isso aqui, se você tiver prova de direito tributário, você lê. Se o seu edital não tiver direito tributário, dá uma olhada se o edital também vai ter direito tributário, isso também vai ser perguntado. Mas sugiro que você faça uma leitura aí da Lei Complementar número 123/2006. Lei Complementar número 123/2006, que trata inclusive do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa do Pequeno Porte. De pequeno porte. Pessoal, só para que a gente consiga trazer um pouquinho mais de informação para vocês, deixa eu colocar um pouquinho aqui sobre a função social das propriedades urbana e rural, que está ainda dentro dessa parte de ordem econômica e financeira. Bom, eu falei para vocês na nossa aula sobre direitos e garantias fundamentais que a propriedade deve cumprir a sua função social. Eu falei isso aí tranquilo. Falei também agora que é um dos princípios que movem a ordem econômica, o direito de propriedade é a função social da propriedade. Eu devo perguntar, mas Rafael, como é que eu vou saber quando a minha propriedade cumpre a sua função social? Existem critérios, existem parâmetros objetivos para analisar, para aferir o cumprimento ou descumprimento da função social da propriedade? Se você quiser, pessoal, eu recomendo que você faça uma boa leitura de 2 dispositivos constitucionais. O examinador não tem perguntado isso em concursos públicos. O examinador não tem perguntado. Está sendo baixíssima a incidência desses 2 dispositivos. Mas você nunca sabe a cabeça dele. Você nunca sabe o que ele vai aprontar com você. E se ele perguntar, possivelmente você pode invocar aí 2 dispositivos constitucionais. O primeiro dispositivo que eu gostaria que você anotasse, vocês coloquem assim no seu caderno, ó, dispositivos que visam regular a função social da propriedade. A gente ainda está fazendo uma complementação aos princípios da atividade econômica. Olha o que diz o artigo 182, parágrafo 2º. O artigo 182 inaugura uma parte da Constituição que a gente chama de política urbana. A gente analisar, existe até um ramo do direito hoje muito difundido, que é o direito urbanístico, que visa, inclusive, disciplinar essa parte constitucional. Olha só, a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Vamos lá?
Por sua vez, o plano diretor, existem outras situações lá no Estatuto da Cidade de obrigatoriedade do plano diretor, mas o artigo 182, parágrafo 1º vai falar o seguinte, ó, o plano diretor, aprovado pela Câmara, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico de política, desenvolvimento e expansão urbana. Ou seja, como é que você vai cumprir a função social da propriedade urbana? Se você atender às diretrizes expressas lá no plano diretor. Então, função social da propriedade urbana, a consagração, o critério que pode aparecer no seu concurso na forma de texto de lei é o artigo 182, parágrafo 2º. Bom, Rafael, você disse, portanto, que a propriedade urbana cumpre a sua função social. Você disse que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências previstas no plano diretor, ok? Agora, e a função social da propriedade rural? Bom, a gente já viu a função social da propriedade urbana. A função social da propriedade rural, pessoal, está consagrada lá no artigo 186 da Constituição, que está dentro de uma outra parte constitucional chamada Política Agrícola, Fundiária e de Reforma Agrária. É comumente estudado essa parte pelo direito agrário, parte de política urbana, tradicionalmente estudado pelo direito urbanístico. Essa parte de política agrícola e fundiária é comumente estudado pelo direito agrário. Olha o que diz o artigo 186 da Constituição. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente. Aqui vai uma dica. Não cai muito esse dispositivo nos exames, nos concursos públicos. Não costuma cair. Quando cai texto de lei trocando algumas expressões. Por exemplo, para cumprir função social de propriedade rural, você tem que atender os requisitos que eu vou ler aqui, e esses requisitos devem ser atendidos ao mesmo tempo. O examinador da hora fala assim, ó, ao invés de simultaneamente, ele costuma falar assim, alternativamente. Não, pessoal, precisa estar cumulados esses requisitos. Vamos ler o dispositivo? 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Primeiro requisito, aproveitamento racional e adequado. Segundo requisito, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Número 3, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Número 4, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Esses requisitos, portanto, devem estar previstos cumulativamente para que a função social da propriedade rural seja respeitada. Pessoal, mais uma coisa para a gente estudar aqui nas ordens econômica e financeira. Já vimos os princípios, vimos a ideia de constituição econômica e constituição dirigente. Eu quero trabalhar com vocês agora com a seguinte temática. Vamos na lousa? Eu vou ler, são 3 situações, ok? Relação entre Estado e mercado. Relação entre Estado e mercado. Aí você vai puxar 3 flechinhas. Quando explora atividade econômica. Isso aqui cai bastante, tá? Cai em direito administrativo também. Quando explora atividade econômica. Quando presta serviço público. Quando regula a economia. Vamos voltar aqui. Depois a gente vai complementando essa lousa. Faltam ainda algumas informações para ficar bem legal no seu caderno. Quando nós tratamos a respeito das relações entre Estado e mercado e desenvolvimento econômico, relações econômicas, o Estado vai atuar de 3 maneiras. Ou o Estado vai explorar uma atividade econômica, ou o Estado vai prestar um serviço público, ou o Estado vai agir como agente normatizador da economia, etc. Vamos voltar para a lousa agora. Quando o Estado explora a atividade econômica, pessoal, ele deve atuar excepcionalmente. Quando o Estado explora a atividade econômica, deve atuar excepcionalmente. Quando o Estado quando o Estado presta um serviço público, ele atua como regra, mas não impede a iniciativa privada. Quando regula a atividade econômica, a mera função normatizadora. Pronto.
Agora a nossa lousa está legal. Vamos dar os dispositivos constitucionais referentes a isso aqui que a gente está falando. Deixa eu colocar aqui. Quando o Estado explora uma atividade econômica, o Constituinte não quer que o Estado explore atividades econômicas. É simples, essa é uma informação absolutamente verdadeira. Ao menos para efeito de previsão constitucional, o Constituinte fala o seguinte, ó, exploração de atividade econômica, meu amigo, é para iniciativa privada. Você passa isso para iniciativa privada, o âmbito privado é que vai explorar essa atividade econômica. O Estado ele não tem que explorar atividade econômica, não tem que ter empresa de investimento, essas coisas. Olha o que diz o artigo 173 da Constituição. Ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária. Número 1, aos imperativos da segurança nacional e número 2, relevante interesse coletivo conforme definido em lei. Vamos repetir? Quando o Estado vai explorar atividade econômica, ele não deve, como regra, explorar atividade econômica. Agora, quando ele vai explorar uma atividade econômica, ele deve se pautar por duas situações. Situação 1, se for motivo de segurança nacional, se for um imperativo de segurança nacional. Situação 2, se for relevante interesse coletivo. Ok? Então vamos na lousa? Vamos colocar a fundamentação? Quando o Estado explora atividade econômica, ele faz isso excepcionalmente nos termos do artigo 173 da Constituição. Rafael, existem também alguns monopólios estatais que são relacionados à atividade econômica. Nesse caso, em sentido complementar, relacionados à exploração da atividade econômica, você pode ler o artigo 177 da Constituição. Você pode ler o artigo 170, deixa eu ver se é isso mesmo. Os artigos 176 e 177 são alguns monopólios. Olha só o que se diz. As jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantido ao concessionário a propriedade do produto da lavra. O artigo 177 trata de monopólios da União. Olha só, constitui o monopólio da União pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Número 2, refinação do petróleo nacional e estrangeiro. 3, importação e exportação dos produtos derivados básicos decorrentes das atividades previstas nos incisos anteriores. 4, transporte marítimo de petróleo e outras situações. 5, pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comércio de minérios e minerais nucleares. Dá uma lida lá. Isso aqui não costuma aparecer muito em concurso público de nível superior não jurídico. Costuma aparecer mais em prova de nível superior jurídico, ok? Então, vamos voltar? Quando o Estado explora uma atividade econômica, ele vai agir excepcionalmente, apenas por relevante interesse nacional, relevante interesse coletivo, imperativo de segurança nacional. Artigo 173 da Constituição. Quando o Estado ele presta um serviço público, a fundamentação da sua conduta está em outro dispositivo constitucional. Olha o que diz o artigo 175 da nossa Constituição. O artigo 175 da Constituição. Vamos completar aqui. Quando presta serviço público, ele atua como regra, mas isso não impede a iniciativa privada. Artigo 175. Vamos pôr aqui, não ficou muito legal. Artigo 175. Eu vou ler o dispositivo para vocês. O Estado, portanto, ele pode tanto explorar atividade econômica como ele pode prestar serviços públicos. Rafael, o que é o serviço público que o Estado está prestando? Isso é serviço público, serviço de ônibus, serviço de fornecimento de energia elétrica, serviço serviço funerário, por exemplo. São aqueles serviços relevantes à movimentação da engrenagem, da máquina estatal. Você precisa tomar um circular para ir da sua casa para o trabalho, você precisa tomar um metrô. Isso tudo decorre de de um serviço público que é obrigação do Estado. Agora, olha o que diz o artigo 175. Incumbe ao poder público. Então, está demonstrando aqui que é uma regra que o Estado vai prestar um serviço público, ok? Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, ele vai prestar o serviço público como? Diretamente. Agora, o que ele pode fazer? São instrumentos que você vai aprender oportunamente nas aulas de direito administrativo. Ele pode fazer uma concessão de serviço público.
ok? Ele pode fazer uma permissão de serviço público, sempre através de licitação, a gente vê que não é bem assim, mas para efeitos de prova você segue a redação do texto constitucional, a prestação de serviços públicos. Ou seja, eu, Estado, eu tenho que prestar um serviço público. Agora, vamos supor, eu não tenho condição de manter essa empresa de ônibus, ter que ficar trocando pneus, sabe? Criar um órgão só para isso, cuidando de preço de tarifa, contratação de pessoal. O que eu faço? Eu chamo uma empresa privada e falo, viu, vem cá, me ajuda aqui. Você presta esse serviço público, você tem a sua parcela de lucro, eu consigo cumprir uma obrigação que é minha, que é o direito ao transporte, fica bom para mim, fica bom para você. Vamos fazer assim? Vamos. Exatamente por isso que eu disse que é regra, mas não impede a iniciativa privada de agir. Ok, pessoal? Agora, o artigo 174 da Constituição trata da atividade normatizadora do Estado. Portanto, vamos ler o artigo 174, que traz a outra forma, a última forma de intervenção estatal nas relações entre Estado e mercado. Quando explora atividade econômica, o artigo 173. Quando presta serviço público, o artigo 175. Quando regula a economia, é o artigo 174. Vamos ler o dispositivo. O dispositivo tem uma pegadinha que costuma aparecer em concurso público. Olha só. Como agente normativo e regulador da economia, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Fiscalização, vamos guardar essas expressões, pessoal. Vocês estão vendo que eu estou colocando porque cai. As funções de fiscalização, fiscalizar, incentivar e planejar. Fiscalizar, incentivar e planejar. Vamos lá. Incumbe ao poder... Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Sendo esse... Aqui que vem a pegadinha, e você não vai mais errar. Sendo esse planejamento, pessoal, determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Então, o Estado tem função de fiscalizar, de incentivar e planejar. Deixa eu puxar uma flecha, eu sei que não vai ficar muito bonito, mas para que você tenha isso no caderno. Esse planejamento, pessoal, é determinante para o setor público. Ele é indicativo para o setor privado. Vamos supor que você tenha uma empresa privada, você não tem relação nenhuma com a atividade estatal. O Estado não pode vir fazer um planejamento e falar, obrigar você onde você vai investir. Não tem isso, tudo bem? Isso é indicativo. Vamos supor que o Estado tem lá o seu plano plurianual, vamos falar das leis orçamentárias, tudo bem? Olha, eu como agente privado, eu vou tentar descobrir onde o Estado vai investir prioritariamente para que eu faça os meus investimentos, quem sabe fazer negócio com o Estado, conseguir angariar mais recursos, etc. Agora, isso é meramente indicativo para mim. Se eu não quiser, se eu não tiver interesse nenhum em manter relações com o Estado também não pode obrigar de que maneira eu vou desenvolver minha atividade econômica. Agora, para o setor público, isso é sim determinante. O seu examinador costuma falar assim, ó, esse planejamento é determinante para o setor público e para o privado. Se vocês imaginassem a quantidade de erros no que diz respeito a essa parte final do artigo 174, vocês achariam que eu estou sendo exagerado, mas eu não estou sendo exagerado, pessoal. Estou sendo absolutamente sincero. Vamos ler mais uma vez o dispositivo? Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esse planejamento determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Ok, meus amigos? Com isso nós concluímos a nossa breve análise a respeito de ordens econômica e financeira, garimpamos aí aquilo que vem sendo cobrado com maior frequência nos concursos públicos. Muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até a próxima.